mesmo não querendo e não aceitando isso, os socialistas são altamente dependentes dos capitalistas. É só a gente voltar um pouco na história mundial, falando um pouquinho de história, e pegar a Segunda Guerra Mundial como exemplo. Depois que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida completamente, né, entre a Alemanha Oriental, que seria controlada pela União Soviética, e a Alemanha Ocidental, que seria comandada pela influência dos Estados Unidos, França e Reino Unido. A Alemanha Ocidental era capitalista, né? Então, o que aconteceu na Alemanha Ocidental? As empresas, maiores empresas, BMW, Audi, Adidas, Mercedes, enfim, começaram a migrar para o lado, ou já estavam ou migraram para o lado ocidental. Do lado ocidental você podia viajar, ter livre-arbítrio, não tinha problemas fiscais, não tinha tanta apurrinhação do Estado te cobrando, era muito mais livre a Alemanha Ocidental, enquanto a Alemanha Oriental era comunista. A União Soviética segurava a Alemanha Oriental e cada vez mais colocava regras, né, trazia aquele comunismo para a Alemanha Oriental. Então o que começou a acontecer foi o muro foi uma consequência de que todo o pessoal, né, que era o socialista ali, os comunistas, enfim, da Alemanha Oriental, começou a faltar comida, porque eles eram altamente dependentes do Estado. Então o problema de tu ficar um povo, ficar uma nação, ficar dependente do Estado é esse. Eles fazem o que quiser. Então começaram a censurar, né, o lado oriental, tornar cada vez mais o lado oriental dependente do Estado, até em comida, até em alimentação. E isso causou um problema muito grande na Alemanha Oriental, porque chegou um ponto que chegou realmente a faltar emprego, faltar comida, não tinha mais empresa ali, as empresas começaram a migrar tudo para o lado ocidental, do oriental para o ocidental, e aí eles inventaram o Muro de Berlim, colocar um muro ali, porque senão todo mundo ia simplesmente para o lado ocidental e ia abandonar o lado oriental. Então eles colocaram o Muro de Berlim. Só que o mundo começou a ver aquilo como uma tragédia gigantesca, né? Não, vamos botar um muro ali, é um ato de atrocidade à humanidade, aquelas pessoas que estão daquele lado, não sei o quê. E aí, obviamente, com o passar do tempo, o muro foi eliminado, né? Mas a parte da Alemanha Ocidental, né, que era a parte rica, na verdade não queria, né, a destruição do Muro de Berlim. Ele queria seguir com dois países independentes, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. O que ia causar pensando em futuro? Né? Comunista, socialista, ali, dependente do governo, com restrições, ia se tornar um país hiper pobre, ninguém ia falar hoje em dia da Alemanha Oriental, e como consequência a Alemanha Ocidental ia se tornar um país extremamente rico, né? Falando de hoje. Né? Então provavelmente a Alemanha Ocidental hoje, que continua sendo, né, um país onde vem muita tecnologia de lá, principalmente engenharia mecânica da Alemanha, vinha toda a parte da Alemanha Ocidental, e a União Soviética aqui com espiões na Alemanha Oriental roubando essas tecnologias e levando para a União Soviética, hoje Rússia, né? Então o medo da Alemanha Ocidental era esse, né? Era ser roubada por eles da Alemanha Oriental. Por isso que eles fizeram um muro, né? Então assim, o que a gente aprende na história, na escola, às vezes não é o que realmente acontece, né? Porque a mídia influencia. E levando isso ao ponto de Brasil, por exemplo, a gente tem uma narrativa meio parecida hoje acontecendo e ninguém está falando, né? Se a gente pegar simplesmente o norte, o nordeste está se tornando cada vez mais dependente
do governo, né, com vários programas que o governo faz lá para ajudar o Norte e o Nordeste, né, e o Sul ele não dá muita bola, porque pensa, tipo, ó, o pessoal que mora no Sul é rico, então eu vou ajudar o Norte e o Nordeste, e o Rio que se dane, entendeu? O Sul que se dane, entendeu? Então Sul-Sudeste é basicamente a mesma coisa que aconteceu na Alemanha naquela época pós-guerra. Se a gente pegar hoje, né, e fazer um muro imaginário sul-sudeste, de São Paulo para baixo, e deixar norte, nordeste, enfim, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá na Alemanha, né, muitos anos atrás, tá? Esse processo de migração do pessoal lá do norte e nordeste para cá, porque poucas empresas têm lá e as poucas que têm também vão querer migrar para cá, é uma consequência. Então o capitalismo ele traz uma riqueza, mas é uma riqueza abundante. O capitalismo, muita gente acha que eu não gosto do capitalista porque eu não gosto dos bilionários, eu não gosto dos empresários, mas se não fosse isso, né, não ia ter empregos, entendeu? Então, assim, muita gente fala mal do capitalismo, dos empresários, dos empreendedores, mas é isso que move o mundo. Então, fica essa frase para esse vídeo. Todo socialista vai precisar de um capitalista algum dia na vida, entendeu? Ou em algum momento da história. Porque os socialistas aqui, eles precisavam do capitalismo, né? Nessa história da Alemanha oriental e ocidental. Tanto que eles precisavam tanto que estavam migrando tanto que foram obrigados a colocar um muro, entendeu? Então, pense nisso, né? Todo socialista um dia vai, todo comunista vai precisar um dia do capitalista para fazer alguma coisa, ou o capitalista vai acabar domando ali o mercado e não vai sobrar nada para o socialismo. Porque depender do governo, quanto menos tu depende do governo, teu estado, tua nação, teu país depende de um governo, melhor. Né? Então é isso, meu ponto de vista é esse. Todo socialista, todo comunista um dia ainda vai precisar de um capitalista, seja por bem ou mal. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido aqui a história, a parábola da Alemanha, voltando um pouco na história. E é isso. Qualquer coisa, comente aqui abaixo. Vamos manter aí o canal bem aquecido agora nos próximos dias. Vou tentar lançar mais vídeos aí para vocês. E não deixe de se inscrever no canal e até o próximo.